Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Roger Daltro aqui no canal Geografia em Pauta. Pessoal, quero falar hoje de uma coisa que mudou nossas vidas, pelo menos iniciar os estudos que envolvem uma coisa que está no nosso dia a dia aí, que faz parte do nosso dia a dia e que explica o fato de nós estarmos aqui hoje e até podemos nos comunicar, nos falar através de elementos tecnológicos como a gente tem. Vou falar de Revolução Industrial. Mas antes de falar de Revolução Industrial, toca a vinheta para a gente poder começar. Galera, a Revolução Industrial ela mudou a nossa história, sem dúvida nenhuma. Se você parar para analisar como se comportou o crescimento da população mundial, a urbanização, a quantidade de anos que a gente vivia e várias coisas que estavam relacionadas ao nosso dia a dia que determinam como era a nossa sociedade antes da Revolução Industrial, até a Revolução Industrial, e observar o que aconteceu pós-Revolução Industrial, a gente fica boquiaberta, né? A Revolução Industrial ela mudou a história da humanidade, ela transformou, e ela tem trazido para a gente importantes modificações no nosso dia a dia. Se todas são positivas, todas são benéficas, todas são boas, claro que não, né? Tem muita coisa aí negativa, tem muita coisa aí que tem que ser analisada do ponto de vista social, dinâmicas sociais muito delicadas, mas, num contexto geral, o fato de estarmos aqui também é explicado pelo fato de ter ocorrido a Revolução Industrial. E eu acho que a primeira coisa para poder entender como essa ideia da Revolução Industrial e como ela é importante é separar a ideia de técnica e tecnologia. É entender que, é claro, as duas estão totalmente interligadas, mas a melhoria na forma de fazer e na pesquisa científica que proporcionou as revoluções industriais e as transformações que a gente tem no nosso dia a dia hoje, inclusive. O que é técnica, então, professor? Representa o modo de fazer, ou seja, o procedimento, o conjunto de procedimentos adotados para um determinado resultado. É o como fazer. A técnica, ela muda ao longo do tempo. A técnica para fazer fogo hoje é diferente da técnica de fazer fogo nos primórdios da humanidade. Apesar de ter uma galera que gosta de fazer um largado e pelado, uma brincadeira aí de vamos pegar ali um pedaço de madeira, uns 2 pedaços de madeira, fazer fogo com a mão, com 2 pedras. É doideira, né? Mas havia um momento em que a técnica disponível para se fazer fogo era essa. A técnica para fazer disponível fogo, o procedimento de fazer fogo hoje é diferente. Houve uma evolução histórica ao longo do tempo nas técnicas. E essa evolução nos processos, no procedimento, também ajuda a explicar toda a revolução tecnológica que a gente tem nos dias atuais, inclusive. A tecnologia em si é a sistematização e elaboração científica acerca de conhecimentos técnicos, visando torná-los mais efetivos. É a pesquisa aprofundada com determinada finalidade, né? Então, é essa pesquisa científica que pode proporcionar a criação de procedimentos, técnicas mais apropriadas e a transformação desse conhecimento em um produto. E esse produto, uma tecnologia, vai nos ajudar, vai nos auxiliar num contexto de transformação e de evolução. Pelo menos deveria, né, galera? Porque, infelizmente, quando a gente pensa na questão humana, a tecnologia está evoluindo de uma maneira impressionante, mas, infelizmente, a relação humana não sei se está seguindo da mesma maneira, né? Primeira Revolução Industrial. Vamos falar um pouquinho da primeira e da segunda, numa próxima aula a gente fala da terceira, da Revolução 4.0, mas hoje, primeira Revolução Industrial. Ocorreu ali a partir da segunda metade do século XVIII, volta de 1750, 1760, na Inglaterra. E até trouxe para vocês aqui, aproveitando o ensejo, a diferença de Inglaterra, de Grã-Bretanha e de Reino Unido, tá, galera? Porque essa primeira revolução aconteceu na Inglaterra, tá? Que reunia ali as melhores condições para que houvesse a promoção da Revolução Industrial. Então tá ali no primeiro mapa, você vai ver a Inglaterra em destaque. Nesse arquipélago, nessas ilhas aí, você tem ali a ilha onde você tem a Inglaterra de vermelho. No meio ali você tem a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a grande ilha da Bretanha. Então você tem a Escócia, a Inglaterra e o país de Gales, que fazem parte do que a gente chama de Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem 3 países, tá bom? Então vamos entender isso. A Grã-Bretanha, a Inglaterra está inserida dentro da Grã-Bretanha, que é a grande ilha da Bretanha. Então você tem 3 países ali, a maior ilha, com Escócia, Inglaterra e País de Gales. A Inglaterra está dentro da Grã-Bretanha. Mas a Inglaterra também faz parte do que a gente chama de Reino Unido. O Reino Unido são 4 países. E aí junta, além desses 3 que eu já mencionei, Inglaterra, País de Gales e a Escócia, também a Irlanda do Norte. A outra Irlanda, porque são 2 Irlandas, não faz parte nem do Reino Unido, nem de Grã-Bretanha, e não é a Inglaterra, né? Obviamente.
Então, só para diferenciar, tá, galera? Então, nós temos o país Inglaterra, nós temos a noção geográfica de Grã-Bretanha, que é a junção desses três países que estão na grande ilha da Bretanha, e nós temos o Reino Unido, que também é uma organização política importante, faz parte, por enquanto, da União Europeia, e reúne ali País de Gales, Inglaterra, Escócia e a Irlanda do Norte. A outra Irlanda não faz parte, tá? Só para diferenciar aí o que é Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. E é na Inglaterra que a gente tem as melhores condições para poder fazer a Revolução Industrial. Olha que interessante. A primeira Revolução Industrial ela foi precedida pela Revolução da Ciência Moderna no século XVII. Houve uma revolução de forma e na elaboração do pensamento científico, importantes pesquisas científicas que proporcionaram no século seguinte uma revolução industrial. Uma revolução na técnica, no procedimento, no como fazer, e uma revolução na tecnologia, com procedimentos diferentes. A gente tem ali, a partir desse momento, do século XVII, no século XVIII, melhor dizendo, nós vamos ter ali a substituição de uma produção que era artesanal, que era manufatureira, quando muito, com pequenas fabriquetas, muito ali associada ainda à dinâmica humana, para uma produção fabril, para um sistema onde você tem a fábrica ali, onde você reúne ali os trabalhadores, onde você coloca eles, onde você controla o tempo, onde você coloca uma máquina que é mediada pelo ser humano, mas que produz numa velocidade muito grande. Então, a verdade é que a Revolução Industrial ela modifica a técnica de se fazer e traz a tecnologia com novos elementos. Inclusive aqueles que já se produziam com a evolução da técnica se produzem cada vez mais rápidos. E há uma melhoria tecnológica associada à pesquisa científica que vai trazer para a gente a existência das grandes máquinas e, com essas grandes máquinas, um modo de produção cada vez mais intenso. Antes, o ser humano produzia com o trabalho de suas mãos ou com o trabalho de pequenas ferramentas que ele, ao longo do tempo, com a evolução da técnica, ele conseguiu produzir. Mas agora, com a Revolução Industrial, com grandes fábricas, com grandes máquinas, você tem a possibilidade ali de fazer a coisa produzir numa escala nunca antes vista, tá, galera? E na primeira Revolução Industrial a gente teve a utilização do ferro, minério de ferro produzindo ferro. Nós tivemos a criação, né, da máquina de tear a vapor, a gente teve da locomotiva, teve importantes invenções ali que fizeram com que o modo de se produzir fosse diferenciado. E é claro, houve também uma modificação na relação humana com relação ao trabalho, né? Disciplina, controle de tempo, fiscalização, concentração do trabalho no processo fabril. E era difícil para o ser humano bater de frente com isso, né? Conseguir minimamente não ficar refém desse sistema. Por que era difícil não ficar refém? Porque quando você produz um produto muito rapidamente, você consegue diminuir o custo produtivo sobre ele. Você consegue, além de agregar valor, você consegue fazer o produto ser competitivo. Não adianta eu ficar fazendo meu tapete lá, demorar um mês para fazer um tapete e vender o tapete, porque um mês que eu fiz o tapete, fiquei um mês trabalhando para produzir um tapete, eu não posso vender esse tapete com um preço muito barato, senão eu vou passar fome, né? Gastei dinheiro comprando matéria-prima, o meu trabalho ali envolvido, e depois de um mês eu produzi aquele tapete, vou vender o tapete a R$300. E aí vem uma empresa com uma indústria, um sistema fabril que produz 10 tapetes a cada dia. Tem 10 trabalhadores com 10 máquinas, cada dia ele produz 10 tapetes. Cara, ele vai vender o tapete dele a R$30, quem vai querer comprar o meu tapete a 300? Eu sei que existe um nicho hoje ainda de pessoas que gostam de comprar produtos que estão ligados ao artesanato. Sim, mas em larga escala, a nível mundial, as pessoas procuram preço, né? O que é mais barato, o que está mais acessível e muitas vezes o que consegue ter muita tecnologia ali empregada. Então é difícil você competir com o sistema fabril. E aí muitos artesãos se tornaram reféns do sistema, se tornaram reféns dessa ideia de controle de tempo, disciplina, venderam sua forma de trabalho por um salário, porque a gente entrou num sistema diferente. A verdade é que durante quase um século, a Revolução Industrial, com a evolução inclusive da pesquisa tecnológica e tudo mais, possibilitou a melhoria dos processos, da técnica, da forma de produzir e, obviamente, da tecnologia. Com mais dinheiro empregado no sistema de pesquisa científica, nós tivemos na segunda metade do século XIX, por volta de 1860, nós tivemos uma segunda Revolução Industrial, ainda mais transformadora, que trouxe para a gente elementos como o aço, que trouxe a energia elétrica em larga escala, que trouxe o petróleo, né?
que é hoje a grande fonte energética do planeta. Eu até esqueci de falar, na primeira Revolução Industrial, o carvão mineral foi uma fonte energética muito importante. E a gente precisa de fonte energética para produzir alguma coisa, tá, galera? Então, na primeira revolução, o carvão mineral foi muito importante. Na segunda, ele perde um pouco de importância porque entra o petróleo, que até hoje é a grande fonte energética do planeta, tá? Professor, o petróleo vai acabar, que não sei o quê, e daí é uma outra discussão. Mas hoje é a principal fonte energética do mundo e o carvão ainda é a segunda maior fonte energética do mundo, tá? Combustíveis fósseis, prejudicam o meio ambiente, toda essa situação que a gente tem que analisar em algum momento, mas a gente está falando de Revolução Industrial, está falando de motor da Revolução Industrial, e é claro que o petróleo foi o grande motor da segunda Revolução Industrial. Com a invenção dos motores a combustão, então, ele se torna muito importante mesmo, tá? E toma um peso e ajuda a fazer com que a revolução ela chegue a níveis muito interessantes. Também temos uma evolução muito interessante nos meios de transporte e do modo de produzir esses meios de transporte, né? Nós não vamos falar hoje de Fordismo, não vamos falar hoje de Taylorismo e posteriormente de Toyotismo, mas são os modelos de produção industrial e eles se modificaram de maneira muito intensa. E isso possibilitou com que a gente conseguisse produzir cada vez mais rápido, velocidade cada vez maior empregada no sistema, mas também com um custo menor. O que faz com que a produção em larga escala ela atinja níveis estratosféricos. O mundo começa a estar recebendo as grandes empresas que produzem com o setor industrial cada vez mais intenso, e aí a gente se torna cada vez mais refém desse sistema de industrialização. Os meios de comunicação também cresceram muito na segunda Revolução Industrial e foram muito importantes, inclusive, para a propaganda, né? Para criar a necessidade no ser humano de comprar um produto, de precisar de um produto, para que, inclusive, a Revolução Industrial ela pudesse se pagar, se efetivar. Porque não adianta eu produzir em larga escala se eu não ter para quem vender o produto. Então era necessário criar essas necessidades também no ser humano e toda a evolução nos meios de comunicação também ajudou e muito nessa transformação na forma de consumir o meio ambiente, na forma de consumir o nosso dia a dia. Galera, eu fiz aqui só um pequeno resumo daquilo que é mais significativo na Revolução Industrial do ponto de vista geográfico, na primeira e na segunda. A gente vai falar de terceira, de quarta em outros momentos, mas para a gente começar a entender quais são os principais elementos ali que a gente tem que pensar sobre a Revolução Industrial. A primeira inicia lá na Inglaterra, se difunde pelo mundo, demora um pouquinho, mas se difunde. Ela é precedida pela Revolução da Ciência Moderna. Ela traz para a gente a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril. Ela traz para a gente uma dinâmica diferente com relação à relação humana com a produção, com a natureza e com outros elementos. Ela traz o carvão natural, o carvão mineral, melhor dizendo, como um grande motor dessa primeira revolução, como grande combustível, grande fonte energética. Ela vai trazer também o ferro, dinâmicas de produção com ferro, com ligas metálicas muito interessantes. Ela vai trazer novos elementos para o nosso dia a dia. E, posteriormente, quase 100 anos depois, vem a segunda, já na metade do século XIX, trazendo também transformações ainda mais intensas, colocando mais outros países dentro do foco também. Estados Unidos chega com tudo, vem o petróleo, vem a eletricidade, vem a evolução dos meios de comunicação, vem uma grande evolução também nos meios de transporte, que vão propiciar um modelo de produção cada vez mais intenso, atingindo cada vez mais mercados a nível de mundo. Até chegarmos à metade do século XX, onde a gente vai chegar na terceira Revolução Industrial, que também é transformadora, ainda mais transformadora, e traz para a gente dinâmicas que a gente vê até no nosso dia a dia. E hoje, nessa Revolução 4.0, nessa automatização dos processos, a gente vê uma industrialização cada vez mais significativa. A industrialização se relaciona, tá, galera, com a demografia e com a urbanização. Em algum momento a gente vai fazer essa relação, mas é importante você começar a pensar sobre isso. Observe como a população mundial ela aumenta de maneira muito interessante a partir da Revolução Industrial. E como a gente começa a viver mais. E como as cidades começam a ter cada vez mais peso. Mas isso é uma dinâmica para a gente discutir em outro momento. Hoje eu tenho que agradecer a audiência, a paciência de todos vocês. Convidar vocês para poder estar ouvindo a gente também nas outras mídias sociais, principalmente nos podcasts. Nós temos o Geografia em Pauta no podcast, nós estamos lá no Spotify, em outras mídias sociais. A gente faz o convite para vocês. Para quem gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, faz parte aí, manda pergunta, fala com a gente, dê sugestões de conteúdo. A gente agradece demais a audiência, a paciência de vocês e até a próxima. Eu fui!